Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, de volta aqui à minha janela do campo, desta vez para nós focarmos a questão ambiental, a climatologia e essas denúncias que estão na grande mídia, né, principalmente dos ativistas ambientalistas, né, ameaçando o Brasil de bloqueios das suas compras, das suas exportações agrícolas por causa da questão ambiental, preservação da Amazônia, queimadas, assuntos que nós estamos levando com muito prazer, vamos dizer assim, ao professor Ricardo Felício, da USP, geógrafo especializado em clima, que vem sempre contestando essas denúncias vindas de ativismo. Professor Felício, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Muito boa tarde. Olá, João Batista, boa tarde. Boa tarde a todos dos Notícias Agrícolas. Não sou geógrafo, eu sou meteorologista. Muito bom, ótimo, melhor. Mas, assim, especializado em clima, né, professor? E também uma pessoa que ganhou notoriedade pela sua coragem de contestar essa massa de informações que assustam a população brasileira, né? E que tentam, inclusive, bloquear as nossas exportações. Por isso, a sua importância no meio dos produtores rurais, Ricardo. É isso daí. Na verdade, como eu estou dentro da Escola da Geografia, e a Escola da Geografia também tem a parte de clima, né? A gente acaba estudando outras áreas, e uma delas é de geopolítica e geoestratégia, que aí é um dos focos. Então, além de meteorologista, eu gosto daí de estudar essa área, da qual o Brasil literalmente faz parte de uma guerra, né? Uma guerra comercial, uma guerra de interesses. E acho que é interessante trazer aqui para os telespectadores um pouco desse cenário, onde o clima, inclusive, né, não o clima real, mas o clima imaginário, ou seja, os caras imaginam que a gente altera o clima por causa de CO2, por causa do manejo de floresta, por causa de agricultura. Então a gente tem que mostrar exatamente o que o clima é de fato e o que eles pregam que é o clima, inclusive atribuindo mudança de clima ao ser humano. Pois é, tem essa expressão antropocentrismo, né? Ou seja, o impacto do homem no meio da natureza. Aí a gente chega ao ridículo, né, de ver uma pessoa pegando um pedaço de pau para fazer uma cerca, ser multado, ser punido, né? Grandes confusões, tudo, viu, Ricardo, que a gente entende conversando com os produtores rurais, tudo no sentido de bloquear as nossas exportações, desmerecer o nosso produto. E isso não condiz com a realidade, né, professor? Exatamente, e principalmente que essa guerra irregular que a gente chama, né, de guerra de narrativas, de você colocar, culpar os produtores. Imagina só, os produtores rurais no mundo inteiro são heróis, no Brasil eles são criminosos. Então eles já atribuem esse tipo de espécie, então por isso que é uma guerra irregular, uma guerra psicológica em cima, para poder controlar, inclusive, preços, né? Então veja só, como tudo isso daí faz parte de uma bancada de negócios de commodities, né, e de mercados de certificações, então tudo isso é atrelado ao preço dos produtos e sempre tem essa ameaça de que não vão comprar. Agora tem muitos desses consumidores de produto que eles não fazem nem parte de uma vamos dizer assim, de um slot expressivo de compras e ainda ficam aí, né, cantando de galo em cima dos produtores rurais, na qual, na verdade, no Brasil, são pessoas profissionais capacitadas de alta excelência, né, que eu falo, a expertise do brasileiro na área de agricultura, na área de florestas e outras áreas afins é superior a qualquer outra área do mundo, e os caras ficaram nervosos com isso, né? Pois é. Mas, enfim, aqui no Brasil a gente já está se acostumando, infelizmente, a essa guerra ideológica, né? É vírus ideológico, vírus político, né? E queimadas políticas. Professor, essas informações sobre queimadas, esse decreto que levou o governo até a decretar a moratória de queimadas no nosso país, como é que você vê isso? Bom, eu vejo assim como uma coisa meio absurda, tipo decretar que não pode mais chover, né? Porque exatamente a parte de queimadas, né? A gente até brinca com isso, mas teve um prefeito que falou que não podia chover, fez por decreto também, num dia santificado que tinha um evento na cidade. Mas, enfim, é a mesma coisa, porque as queimadas são feitas em áreas produtivas. Então, tem aqui até uma informação de 2019, né? Nós tivemos aí 89.179 focos coordenados de queimadas. 89,7%, portanto, 90% desses focos de queimadas foram dentro de áreas rurais produtivas, ou seja, ninguém estava destruindo floresta. Era simplesmente manejo. E manejo de quê? De pessoas que são mais pobres, né? São pequenos agricultores.
Então, chega a ser falacioso completamente falar que você está fazendo queimadas dentro de área de florestas, né? E do que sobrou, aqueles 10%, João, veja só, uma parte dessas pequenos incêndios florestais, tá? 5% dentro de comunidades agrícolas pobres e 3% dentro de comunidades indígenas. É atribuído isso realmente à bandidagem? Cerca de 1%. Então, não dá para 1% representar os outros 99%. Mas esse conjunto de focos leva à preocupação, assusta. Aí quando você vê imagem de satélite, depois nós vamos explicar essa imagem de satélite que o professor Evaristo de Miranda, lá da Embrapa, colocou na mídia, mostrando que os maiores focos não estão no Brasil, estão Exato. realmente na África, que está descontrolado e ninguém presta atenção nisso. Mas o foco está dentro do Brasil. E a gente vê que dentro do Brasil, as imagens estão aí, nós vamos mostrar, não está na área produtiva. Mas temos, como você disse, aí quase 90 mil pontos de focos de incêndio. Isso preocupa? Isso tem que ser eliminado? Está certo a moratória? Como é que você vê isso? Não, porque queimada é uma prática agrícola que, inclusive, vem dos índios, né? Uma prática agrícola de baixo custo e, como o professor Evaristo gosta de dizer, queimada tem início, meio e fim para acontecer, né? É uma coisa extremamente controlada, ninguém quer queimar a propriedade inteira, ele não quer queimar lá um murão de cerca que o senhor acabou de falar, aquilo lá custa dinheiro. Então, não, é uma coisa muito controlada, muito pequena e acontece isso dentro de um prazo de horas, dentro do mesmo dia. Então não dá para dizer que isso daí está fazendo algum problema ambiental, coisíssima nenhuma, né? Isso tem que deixar muito claro. E agora, nesse período, então, partindo um pouco mais para a parte de clima, nesse período em que a zona de convergência intertropical vai para o hemisfério norte, agora está jogando furacão em cima dos americanos lá. Então você tem um vetor de entrada de umidade na região norte do Brasil muito menor, né? Lembrando, floresta não tem nada a ver com a área agrícola. A área agrícola é a área consolidada e nós estamos falando dessas queimadas que acontecem nessas áreas agrícolas como técnica de manejo. Ninguém está atacando fogo na floresta. Isso é importante dizer. E como o senhor falou, desses focos de calor que eles chamam, né? A África, sim, está completamente descontrolada, né? Vai em toda a região central da África até Madagascar. A Argentina ganha da gente, nesse exato momento dessa semana, está ganhando da gente de lavada também. Quando você olha o Brasil, chega a ser irrisório os pontos de focos de calor e o pessoal continua atribuindo tudo isso em cima do Brasil. Não tem maior nexo isso. Quer dizer, é fugir da realidade. A informação está ali, a informação é pública, vem até dos sites mais importantes de imagens de satélite e o pessoal continua dizendo que somos nós. Né? Chega a ser patético mesmo, né? Agora, Ricardo, é evidente que essas queimadas, mesmo do pequeno produtor, deveriam ser evitadas. Pois é, mas o custo disso é muito elevado, né? O custo disso é muito elevado. Você aplicar técnicas agrícolas modernas para todos os pequenos produtores é uma coisa muito cara. Lembrando que todas essas, por exemplo, de combater uma praga que tem no campo, então é difícil mesmo, né? Não vai ser assim, não vai mudar isso da noite para o dia, principalmente porque essas técnicas são, além de ser caras, a maior parte delas é importada, tem que pagar royalties. Então eu não vejo isso uma solução de curto prazo, né? E segundo, para você poder aplicar, colocar uma moratória como essa, por exemplo, você está prejudicando exatamente os pequenos produtores. Então, assim, só para encerrar essa parte das queimadas, né? As queimadas na Amazônia, você já falou que isso não existe, é só olhar o satélite, não são nas florestas os focos aí de calor. São dentro das pequenas propriedades que o pessoal está manejando para combater a cigarrinha da pastagem e costuma botar fogo. Só que agora, né, Ricardo, veio a moratória das queimadas para atender o clamor, né, mundial. Como é que você vê isso? Eu vejo isso como mais um processo de submissão que o Brasil está sempre se ajoelhando, né? Nós estamos na hora de crescer, né? Nós já temos maturidade suficiente com esses 30 anos de guerra ideológica em cima do produtor brasileiro, né? Ele já amadureceu, por isso que eu falei, ele criou um casco vamos dizer assim, de expertise para manejar tudo isso, porque é tanto problema colocado em cima dele, tributário, legal, guerra irregular, essa imoralidade contra o produtor rural, dizer que ele é vilão, ele é bandido, né, que ele já criou tantas condições de conseguir mexer com tudo isso,
que já chegou um momento que ele está tão amadurecido que ele não pode mais aceitar isso. E o governo tem que fazer o seu papel, ele tem que divulgar essas informações, tem que usar lá o ministro das Relações Exteriores e afrontar essa gente, tem que afrontar mesmo com dados. Como eu já vi em épocas remotas aí de uns 20 anos para trás, ministro do Meio Ambiente indiano afrontando, por exemplo, o IPCC, quando o IPCC veio com bobagem que o Himalaia em 2030 ia estar derretido. Então, sabe, é a mesma coisa, o pessoal sabe que isso é um absurdo e tem que afrontar. Então, nós estamos com essa imagem de estratégia aí, tem que afrontar. Né? Porque senão a gente não fizer essa parte, a nossa defesa, a gente vai estar sempre ficando na retaguarda e o pessoal vem avançando. Né? Então, no quesito geopolítico, né, e geoestratégico, a gente tem que atacar esse pessoal com a informação consolidada, que é o que a gente tem aí. Tá certo. Professor Ricardo Felício, agora, deixando as queimadas, vamos subir um degrau, vamos na questão ambiental de forma geral, mais uma vez, né, pegando as queimadas lá vieram, os ambientalistas, a pressão da esquerda, os ativistas contra o Brasil. A gente entende, eu quero saber se você pensa a mesma coisa, que o debate é em torno da vigência ou não do Código Florestal. Eles querem derrubar o Código Florestal, eles não aceitam o desmate legal, para eles é tudo ilegal. Você concorda com isso? Como é que você vê isso? Não só isso, eu concordo também com essa ideia de que eles querem fazer derrubar o Código Florestal, como também querem atribuir, né, a emissão de CO2 que sai dessas queimadas à mudança de clima. Né? Então eles já fazem um pacote bem bolado aí de ideologia sem nenhum fundamento científico, né? E é incrível como tem gente acadêmica que apoia esse negócio, por isso que a gente tem que aí ficar bastante atento a isso, né? Porque tem umas academias aí que não são academias, né? São mais ativistas políticos e ideológicos, mas eles fazem a mesma coisa. Então é um bem bolado. Coloca, né, achar que é ilegal, né? Evoca aí o princípio de precaução, evoca também a ideia do Acordo de Paris, né? Achando que a emissão de CO2 dessas queimadas ridiculamente aí computadas, e isso é um verdadeiro chute, está até nos relatórios do IPCC, né? Eles fazem uma variação no Brasil de emissão de CO2, que é quase tudo que a França emite de CO2, né? Isso daí já foi computado, já foi registrado e devidamente denunciado, ou seja, todas as estimativas são verdadeiros chutes, e o pior de tudo, né? CO2 não controla o clima da Terra de maneira alguma, muito menos esses pequenos focos de queimadas que são feitos pelo produtor rural, frente aí que a Amazônia inteira é 1% da superfície da Terra, achar que esses pequenos focos estão fazendo alguma mudança, chega a ser realmente ridículo. Mas aí você agora passou um conceito realmente no alvo, que é a questão do CO2, né? O gás carbônico. Enfim, a floresta captura o gás carbônico, a pastagem captura. É fundamental essa captura. Como é que você pode explicar isso para os nossos telespectadores? Para a questão climática, ela não significa absolutamente nada. Agora, para a questão de agricultura, para o meio ambiente e tudo mais, o CO2 é um gás extremamente benéfico. Aliás, a gente sempre faz a campanha, tomara que chegue a 500 ppm de CO2, porque justamente as épocas em que a vegetação ficou mais abundante no planeta Terra é quando nós tínhamos concentrações de CO2 maior na atmosfera. Isso é óbvio. Por quê? Porque os vegetais usam a fertilização por carbono que vem pelo vetor atmosfera. Então, a atmosfera tem um papel fundamental de vetorizar a umidade e o CO2. Veja que até nos livros didáticos tiraram o ciclo do carbono. Ninguém mais fala que carbono virou vilão, quando, na verdade, o CO2, o carbono, é uma coisa extremamente benéfica. Ela faz parte da molécula da vida. Quando a gente faz estudos de biologia na área de geociências, você fica assustado, porque o CO2 é o cara que manda carbono para todas as outras cadeias mais consolidadas da vida. Então, quando esse pessoal combate o CO2, estão combatendo literalmente a vida, tá? E a gente observa também nas imagens de satélites que são feitas desde os anos 1982, já consolidadas também, que a produção vegetal, tanto de florestas quanto de agricultura, aumentaram justamente porque nós tivemos um pouquinho mais de CO2 na atmosfera. Então, professor Felício, a gente entende então que o efeito estufa, esse famoso efeito estufa, ele é compreendido como favorável na agricultura, tanto que são as estufas que nós temos nos campos aqui, não é? Pois é, João, esse conceito ele é equivocadamente transferido para a atmosfera. Então, as estufas do campo, elas funcionam, né? Mas não é essa ideia de que é colocada na atmosfera. A estufa, na verdade, é um ambiente controlado. Então, a radiação solar passa pelo vidro, esquenta a superfície, esquenta o ar que está lá dentro e o ar fica aprisionado dentro da casinha de vidro.
né? Na atmosfera isso não acontece. A dinâmica de fluidos leva esse calor armazenado dentro do próprio fluido para fazer toda uma dinâmica. Ele sobe, faz convecção seca, convecção úmida, etc. Então, não é o vidro que segura a radiação infravermelha que é mandada do solo. Então, eles atribuem o CO2 a esse vidro. Nem o vidro faz esse papel, né? E uma coisa muito importante de falar para o pessoal, que essa ideia de efeito estufa é tão equivocada, mas tão equivocada, que eles estão misturando processos que trabalham na velocidade da luz, que é, por exemplo, a emissão de radiação infravermelha, né, com os fluxos da atmosfera, que são uma velocidade extremamente lenta. Então, a atmosfera da Terra não trabalha como uma estufa, ela trabalha como um amortecedor, ela nos isola do nada do espaço, né? Então, ela tem esse papel de reter a energia no planeta Terra. Outro conceito também que a gente precisa deixar bem claro, né, professor Felício, é essa história de que o homem pode mudar a natureza, né? Aí é demais, não é? É impossível. A gente, quando fica observando esse tipo de conceito, né, como é que o homem vai mudar os fluxos de massa e energia do planeta Terra, né? Chega a ser meio absurdo. Imagina só o trabalho que a gente tem para fazer uma hidrelétrica. Quando você vai ver isso, né, para nós, a gente olha uma hidrelétrica como Itaipu, nossa, é gigante, o lago é gigante. Quando você olha em relação ao planeta, é uma coisinha minúscula, né? Não tem absolutamente nada. É praticamente irrelevante. Tem algum efeito local muito pequeno, não consegue se expressar nem no efeito regional, muito menos do planetário, né? Lembrando, 73% da superfície da Terra são os oceanos, né? O maior regulador climático de segundo escalão são os oceanos, não tem como comparar isso. Tá, antes da gente ir para o terceiro item, que é a climatologia, né, a previsão, tendências do tempo para a agricultura, vamos fazer um resumo para os produtores, Felício. Assim, em quem acreditar, eles acreditam na natureza, no bom senso, na lógica, que é o que você está expondo. Mas o que você diria, em síntese, para ele compreender melhor essa guerra ideológica que nós estamos da qual nós estamos sendo vítimas? Veja só, o homem não controla o clima da Terra, ele sofre as ações do ambiente e ninguém mais sabe disso do que o produtor rural, né? O produtor rural está aí numa fábrica a céu aberto e, portanto, todas as ações que ele está tomando ali, ele tem que ver, ele tem que tomar essas decisões em cima do que ele está vendo na atmosfera. Né? Seja aí na parte de meteorologia, que são aí os prognósticos de tempo, a ação imediata do tempo meteorológico, seja aí a ação de um longo período maior, que a climatologia, em especial a climatologia geográfica ou a climatologia meteorológica, também atuam, né? Então, quais são as tendências que nós temos aí de temperatura, quais são as tendências dos totais pluviométricos acumulados regionalmente, porque a gente tem que lembrar que o Brasil é um país de dimensões continentais, são 8,5 milhões de quilômetros quadrados, dos quais qualquer um desses fatores, desse imenso jogo meteorológico e climático que mudar, interfere significativamente numa área do Brasil, mas não interfere em outras, né? Ou às vezes até em efeito gangorra, muda completamente da região sul para a região norte ou para a região nordeste, né? Então acho que esses aí são os fatores e os elementos que a gente tem que estar atento. Todo o resto é conversa para desviar dos verdadeiros focos que nós precisamos nos concentrar, que é a nossa atividade do dia a dia. Tá. Mas isso não significa que a gente está estimulando, né, Felício, aquilo que se considera como devastação, desmatamento ilegal, queimadas desmesuradas, incontrolável. Até porque queimada no campo, para quem faz plantio direto, é um horror, né? Não, exatamente. Isso aí é chamada lógica da coerência dos ambientalistas que não entendem nada de nada, né? Então eles atribuem qualquer coisa a qualquer outra coisa também, né? Porque mesmo que não tem nem sentido isso, né, João? Vamos ficar bem claro aqui, porque eu vou ficar perdendo tempo e dinheiro e tudo mais quando tudo isso aí é extremamente caro com coisas de fora. Não, nós temos que centrar, nós somos muito centrados nas nossas atividades aqui agrícolas, agropecuárias e tudo mais aqui do Brasil. Ninguém vai ficar perdendo tempo com outras bobagens. Então ninguém está falando que vai destruir o meio ambiente, nada. Pelo contrário, né? Eu sempre gosto de dizer, o Brasil é o concurso, né? O Brasil não é um dos maiores, vamos dizer assim, que trabalham com o meio ambiente. Não, ele é o maior. Né? Não tem um segundo lugar. Tem o primeiro lugar da turma do segundo escalão, porque o Brasil é o concurso. Ele não consegue competir. Nós temos 66% da área do país completamente imobilizadas. Então, como assim? Não tem como falar que o Brasil faz alguma coisa, alguma devastação. Isso não procede. Mas na questão ambiental, a gente volta para o Código Florestal, que essa é a campanha verdadeira, por causa desses bloqueios, essas barreiras tarifárias, que nada mais são do que isso, né?
Eles dizem, olha, o Código Florestal, para eles não existem, porque o produto que chega lá na Europa, vamos usar a Europa, o consumidor, o comprador não sabe se veio de área legal ou ilegal. Para eles, esse produto veio de área desmatada. Como é que a gente sai desse enguiço aí, desse nó? Olha, eu acho que é com campanha mesmo do Ministério de Relações Exteriores, né? Porque senão a gente vai ficar sempre submetido a mercados de certificações, que é o que a gente não quer, porque isso vai encarecer ainda mais nossos produtos. E nós queremos ser competitivos. Então, a grande falácia por todo esse discurso é que o Brasil tornou-se tão ameaçador para esses mercados internacionais que estão aí, os grandes players dos Estados Unidos, a parte de produtores da França e tudo mais, que eles vão ficar jogando essa guerra ideológica em cima da gente. Então tem que ser um papel feito, primeiramente, pelos próprios produtores, pelo pessoal das relações exteriores, né? Afrontando os discursos que vêm de lá. A gente não pode ficar só na retaguarda, a gente tem que começar a tomar a atitude, porque como eu já falei, né, João, nós já amadurecemos em cima disso, não dá para dizer que as pessoas não sabem que isso é uma guerra ideológica, porque tudo é preto no branco, né? A guerra está aí, está clara, não é mais teoria da conspiração nem nada. Há 15 anos atrás falavam, por exemplo, o professor Molion, eu e mais alguns outros, né, que estão combatendo essa guerra já pelo menos há 15 anos, que nós éramos teóricos da conspiração. O ano de 2019 foi o marco que demonstrou que não é isso, né? A gente viu grandes líderes de Estado atacando a soberania do Brasil, principalmente no quesito de produção agrícola. Então ficou muito claro para o produtor que ele está imerso dentro de uma guerra ideológica, uma guerra assimétrica, e, portanto, nós temos que tomar as nossas medidas defensivas e algumas delas até ofensivas. É uma guerra geopolítica do qual o setor produtivo do agronegócio faz parte. Isso é importante. Sim, Ricardo, agora uma pergunta de caráter pessoal, me permita. Você é considerado um negacionista, ou seja, o pessoal, né, os ativistas querem desqualificá-lo quando dizem, o Ricardo Felício é negacionista, ele não acredita em queimadas, ele não acredita em mudanças climáticas, ele é negacionista, ou seja, não tem valor o que ele fala. Isso, claro, te incomoda, né, Ricardo? Assim, negacionista é um termo pejorativo dado por gente desqualificada, descapacitada, né? Que, diferentemente da minha pessoa que tem convicção, eles têm conveniência. Que beleza. Grande resposta, parabéns. Muito bem, inclusive Ricardo. Da academia, né, João? Inclusive da academia, né? Porque na hora que você vai ver quem é financiado pela indústria do petróleo, são eles. E eles nem sequer escondem isso porque está no site deles lá que a Petrobras colocou dinheiro para fazer pesquisa deles, né? Entendeu? Desculpa aqui falar isso, mas está lá. Como eu falei, tudo é preto no branco. Pois é. Os fatos estão aí, né? Você pode pensar outras coisas, mas você não desmente os fatos. Ricardo, vamos então agora à climatologia, né? Vamos à sua especialidade, a meteorologia. Nós estamos, claro, no inverno, né? Muito seco e é muito cíclico, isso como você já disse, é muito natural, é época do ano, né? Sim. Só que nós tivemos, os anos não se sucedem de forma igual, e nós tivemos uma seca muito grande no Rio Grande do Sul, e tivemos boas chuvas no centro-oeste brasileiro, no Brasil central, agora debaixo de seca. Como é que é a tendência do tempo daqui para frente? Olha, em geral, nós temos uma influência também aqui dos fenômenos que acontecem, os fenômenos atmosféricos oceanos do Pacífico, né? Hoje nós estamos com um laninha meio fraco, né? Em geral, o Oceano Pacífico, nesses últimos anos, apresentou mais neutralidade. Alguns especialistas estão colocando que ele vai sinalizar para temperaturas mais baixas. Então, isso aí, em geral, vai diminuir os ciclos hidrológicos. É claro, como o Gion acabou de falar, ano a ano as coisas são diferentes. Você pode, de repente, tendo uma tendência de diminuição de chuvas, ter um ano excepcional que vai chover mais. Porque nós também temos a influência do Oceano Atlântico, que ele tem uma polaridade mais rápida, né, que também interfere em grande parte do Brasil. Ora mais ao nordeste, ora mais um pouco no centro-oeste. Tá? Então, nós observamos esse ano realmente, a região sul teve chuva, ficou muito escassa realmente em chuvas, eles ficaram bem ruinzinhos ali, algumas perdas de safra, às vezes de 30%, 40%, alguns até um pouco mais. O pessoal do centro-oeste foi beneficiado um pouco, mas provavelmente nós vamos ter ainda um pequeno ciclo aí de laninha, que tende a favorecer mais o pessoal da região norte do Brasil.
Então você acha, né? Essa é a palavra importante, você acha, né? Que é previsão, né? Então você acha que a tendência é de boas chuvas para o Brasil Central, Centro-Oeste, Mato Piba? Exatamente. Eu acho que quando eu vejo isso aí, pelo meu prognóstico de longo prazo, que é um prognóstico que a gente mais erra, porque você tem que ver fatores mais determinantes como oceanos, mas aparentemente, nós temos aí uma melhora de chuvas para a região norte e nordeste. E aí, como, né, a região centro-oeste vem nesse vetor da virada do vento, aí que a gente fala da curva do vento, por causa das altas pressões que entram na região sudeste, pode se beneficiar mais aí para o final do ano, né? Agora nós vamos ficar realmente nesse período de seca, com precipitações, totais pluviométricos bem baixos, principalmente da região de vocês, né? As variações de temperatura no centro-oeste estão dando 20 graus diários, né? É muita coisa, né? Mas é o período normal mesmo que nós temos aí de inverno. Então, professor Felício, em compensação, o pessoal do Sul, como é que fica? Qual é o prognóstico para a agricultura de lá? Bom, a gente espera que no próximo ciclo de verão, agora mais para o final do ano, isso aí tende a melhorar, né? Mas a gente percebeu que pelo menos aí em 2 períodos a chuva foi mais rasa, mais fraca, principalmente agora no começo do ano. Esperemos aí que melhore um pouquinho agora no final do ano, porque como a gente falou, né, o Laninha está muito fraco ainda, né? Então é capaz ainda que eles tenham uma melhora por causa da própria estação de verão para o final do ano. Por fim, Felício, a tendência com esse Laninha fraco é de chuvas mais volumosas para o Brasil Central, para o Centro-Oeste, para o Nordeste e Norte do país. Só que elas chegarão no horário certo, mas na época certa, ou é impossível prever isso? Em geral, elas são muito mais apoiadas pela zona de convergência intertropical que volta para o verão, né? Então agora ela já está no seu máximo lá no hemisfério norte, e tende a voltar aí a partir de setembro, outubro, ela começa a voltar já para o hemisfério sul e começa a fortalecer esse ciclo hidrológico que nós temos pela região norte e nordeste, um pouco pelo nordeste também, e aí, claro, vai desembocar aí no pessoal da região centro-oeste. Então tá bom. Boas informações, né? Tempo dentro da normalidade, desmentindo, né, essa pressão ambientalista sobre a agricultura brasileira. Professor Ricardo Felício, muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias Agrícolas. Como você mesmo diz, e nós vamos repetir sempre, um brasileiro de convicção e não de conveniência. Certo, Felício? Perfeitamente. Eu não uso isso aqui à toa, né, João? Então, eu sou defensor da pátria, patriota mesmo, de verdade, e não recebo nada para falar o que eu falo, né? Eu falo isso porque eu realmente tenho convicção, né? Não tenho conveniência, né? A conveniência, para mim, é a conveniência que o Brasil seja a potência que deveria ser. Está na hora de galgar esse passo e deixar de ficar aí como criança dentro desse cenário geopolítico internacional, do qual é desmerecedor, né? Então, nós temos que assumir essa responsabilidade de protagonistas nesse cenário. E é por isso que todos eles vêm aí nos atacando com Covid, com clima, com toda essa palhaçada que nós estamos vendo aí, né? E, infelizmente, né, João, agentes internos aqui facilitando tudo isso ao invés de defender nosso país. E tem muita gente que não quer mudança, quer continuar mamando deitado. A gente sabe muito bem disso, mas nós estamos nas reformas. Professor Felício, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Saiba que os agricultores brasileiros, o povo do interior, o povo que carrega o Brasil nas costas, sem você, assim, em grande conta, gostam muito de você e eles tenho certeza que eles vão gostar ainda mais depois dessa sua entrevista aqui ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Muito obrigado. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, daqui a pouco mais informações aqui no site do Produtor Rural. Seja o produtor mais bem informado do nosso país, fique no Notícias Agrícolas, viva o Brasil e vamos em frente!